Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nessa segunda-feira, às 20 horas, inaugurando o único espaço que estava livre ainda no nosso canal. Temos aí esses programas durante a semana inteira, né? Cada noite, com Adair Ribeiro, Heloísa Pires, Silvio Mariano, Luciano Clay. E, claro, estou muito feliz porque estou aqui com um querido amigo lá das Minas Gerais, de São João del Rei, Leonardo Marmo Moreira, que é um querido amigo de algum tempo, mas que eu acompanho há mais tempo ainda. Leonardo escrevia e escreve ainda seus artigos para a revista semanal O Consolador. Foi onde eu tive a minha primeira impressão sobre a divulgação de Marmo. E hoje estamos aqui inaugurando este programa que vai se chamar Observatório da Imprensa Espírita. Eu vou explicar daqui a pouquinho, vou convidar Marmo para ele me acompanhar, vou fazer a prece inicial desse nosso primeiro programa e pedindo à espiritualidade amiga que nos intua e que essa proposta, essa ideia de trazer a imprensa espírita para uma conversa amiga, uma conversa agradável, dê resultado, renda frutos de informação, estímulo para todos nós na nossa caminhada. Pedindo permissão a Deus, iniciamos o nosso primeiro programa, Observatório da Imprensa Espírita. Bem, meus queridos amigos, rapidinho, eu tive essa ideia e fui conversar com o Marmo, porque todos sabem, eu acho que o pessoal com mais de 40 anos já conheceram o programa Observatório da Imprensa, com um grande e querido jornalista, Alberto Dines, esse que é um gigante do jornalismo brasileiro, né? Que desencarnou há poucos anos atrás. E aquela ideia do Dines, que trazia extratos da imprensa do decorrer da semana e conversava ali com amigos, articulistas, jornalistas, sobre os temas, né? Só que a gente aqui, claro, a gente vai tratar da imprensa escrita, falada e televisada. Hoje tem tantas lives por aí, né, em profusão. E eu estou aqui muito feliz de estar com o meu amigo Marmo, essa marmota aqui, meu querido amigo Leonardo Marmo, um amigo de primeira categoria. Marmo, querido, você topou essa empreitada comigo. O que é que você acha dessa ideia aí do Observatório da Imprensa Espírita? Bom, primeiramente, Bruno, amigão, agradecer você o convite. A ideia é muito boa, né, Bruno? Porque, normalmente, a gente abre o Reformador, procura o site O Consolador, ou procura alguma revista espírita que a gente tenha predileção, ou que a gente assine, a gente já vai folheando e vai procurando os assuntos da nossa predileção. A gente já procura os temas, algum texto, algum artigo de algum articulista que a gente gosta mais, alguma abordagem. Quem gosta de mediunidade já procura mediunidade, quem gosta de evangelho já procura evangelho, quem gosta de uma discussão sobre o texto de Kardec procura as análises de textos de Kardec. E a gente nem sempre a gente olha o cenário completo, né? Essa big picture, digamos assim, do que está sendo discutido, do que está sendo motivador, do que está sendo tema, fazendo essa análise do que está gerando interesse dentro dos meios de divulgação espírita. E eu acho essa sua proposta interessante, porque a gente passa a prestar atenção no que os órgãos estão escolhendo publicar, quais são os temas que estão aparecendo mais, que tipo de abordagem está sendo dada, quais são aqueles que estão sendo escolhidos para dar um destaque maior para a capa. Então, é um olhar que a gente já lê com alguma atenção, mas é um olhar que é um pouquinho diferente, né? Chama a gente para prestar atenção em alguns ângulos que nem sempre a gente presta atenção, porque cada um de nós tem os assuntos de mais interesse pessoal, né? Dentro das diferentes tarefas que a gente tem no movimento espírita. Então, eu acho que é uma ideia interessante, uma ideia original,
tentar ver o que está sendo veiculado e que tipo de análise a gente pode fazer dos materiais que os órgãos de divulgação têm levado para os nossos arraiais. Então, acho a ideia muito boa. Marmo, e eu confesso que pensei em você quando eu te fiz o convite, exatamente porque você tem essa faceta não só do palestrante, mas de escrever artigos há muitos anos, né? Então, você está aí com a ferramenta, né, afiada. Vamos conversar, analisar essas coisas. Pessoal, esses primeiros programas, né, Marmo, a gente vai desenvolvendo, achando a forma, o formato, mas é mais ou menos a proposta vai ser essa, né? E o que é que a gente faz? Hoje eu escolhi 2 jornais, né? O Correio Fraterno, que antigamente era o Correio Fraterno do ABC, não sei se você se lembra, né? Que tinha uma linha ideológica muito firme, era muito combativo contra o rustenguismo, né? Hoje tem uma linha Nazareno mais... Tourinho. Nazareno Tourinho. Nazareno Tourinho, lá, o sogro do Wilson Garcia, né? O Nazareno Tourinho, que desencarnou há pouco tempo, né? E hoje está numa linha editorial mais tranquila, né? Mas também trazendo reportagens excelentes, divulgando muito Hermínio Miranda, eu acho isso sumamente positivo, né? E trazer aqui, claro, Marmo, porque eu acho esse homem, e vou pedir até a tua opinião também, eu acho ele de uma importância no movimento espírita brasileiro. Para mim, Marmo, a revista semanal O Consolador, de Astolfo Olegário, é o órgão da imprensa espírita mais importante desse país, na minha opinião, né? Mas digamos que é um dos mais importantes, né? E Astolfo Olegário, para mim, tem um trabalho, é o Alberto Dines da imprensa escrita, né? Então, porque ele traz ali, revela talentos que a gente antes não conhecia, né? Você, outra que eu estou de olho nela até para entrevistá-la, Regina Stella, né? Sempre traz muita coisa boa. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Astolfo Olegário na imprensa espírita. O Astolfo, né, Bruno, ele já tinha um trabalho muito grande, mesmo antes do Consolador. É um trabalhador incansável nas lides espíritas, lá no sul do país. Mas com o Consolador, que começa em 2007, ele cria um projeto extraordinário, que é uma revista que tem um volume de artigos muito grande, semanal, totalmente gratuita, disponibilizado na internet. Então, quer dizer, é um projeto que consegue atingir, né, todas as pessoas. Custo praticamente zero, né? Se a pessoa tem algum acesso à internet. E variando, assim, dando oportunidade para diferentes autores, dando espaço para o leitor, tendo vários quadros dentro da própria revista, inclusive divulgação do movimento espírita internacional, tem a ver um pouco com um dos itens que você vai levantar hoje. Então, eu acho que o trabalho do Consolador foi um trabalho de muito fôlego, é um trabalho de muito fôlego, deu chance para muita gente, deu visibilidade e para muitos se tornou até uma rotina. No final de semana, o pessoal já entra na internet esperando o novo número do Consolador, que vamos ver o que saiu, o que tem de interessante, qual que é o tema, ou perguntas dos leitores. Então, se tornou praticamente uma coisa automática, porque você não tem que nem ter o trabalho de ir na banca, ver se chegou a revista que você assinava, né? Então, o Astolfo, ele percebeu essa revolução que a internet estava fazendo, fez e continua fazendo, e vai fazer cada vez mais, dentro do movimento espírita, e fez uma coisa fantástica, porque é um trabalho praticamente zero, né? Porque se a pessoa tiver um cabo, ela tiver um acesso, então é um trabalho gratuito. Então, é um trabalho gratuito com um volume muito grande de material.
toda semana. Então, realmente é um esforço hercúleo ele conseguir organizar isso tudo, gerir isso tudo, responder às cartas. É um trabalho que eu realmente sou beneficiário do trabalho, mas, independente disso, é um trabalho que é de muito fôlego. A gente tem que bater palma, realmente, reconhecer o mérito, porque o impacto na discussão, na qualidade, nas discussões do movimento espírita são notáveis, porque vira e mexe as pessoas chegam no centro espírita e falam assim: olha, eu li uma reportagem do Consolador de tal autor falando sobre isso, o que vocês acham, né? Então, é um trabalho que nivela por cima o conteúdo doutrinário que a gente está tentando fazer avançar. Bom, então eu quero deixar aqui um abraço do querido Astolfo Olegário. Aí não é a República de Curitiba, mas é a República de Londrina, né? Com esse trabalho maravilhoso da revista semanal O Consolador. Aí, Marmo, vamos, o nosso primeiro programa, a nossa primeira notícia, é claro que vem lá da revista semanal O Consolador. O Astolfo tem uma linha editorial maravilhosa, tem a entrevista, né? Tem os temas doutrinários, e ele trata também numa seção lá, tanto do movimento espírita nacional, como o movimento espírita internacional. Aí eu pensei aqui, Marmo, para a gente conversar sobre isso, até as considerações, não só a notícia, mas sobre o movimento espírita internacional. Veja a notícia, não é? Na Suécia, foi realizada, né, a Feira Espírita Harmonimassa, né, uma feira onde é divulgado livros espíritas em português e em sueco, e alguns folhetos, né, dissertações sobre o espiritismo, e o grupo Fraternidade Sverig, que sempre participa com livros nessa feira, anunciou que a União Espírita da Suécia está lançando mesmo o Livro dos Espíritos em sueco, né? O que você tem a dizer de uma notícia alvissareira como essa? O Livro dos Espíritos em língua sueca e as considerações sobre o movimento espírita internacional, irmãos lá, né, desse grande país que é a Suécia, do querido, o grande centroavante da Suécia, como é o nome dele, rapaz? Já, o grandão, o centroavante grandão. Ibrahimovic. Ibrahimovic, olha aí, Marco lembrou. Zlatan Ibrahimovic. O homem que faz os gols mais belos que eu já vi, né? Ibra. Vamos trazer aqui essa análise sobre essa informação, Marco. E é terra também, né, Bruno? Do Emanuel Swedenborg. Swedenborg, bem lembrado. Mais até importante que o Ibra, né? Swedenborg. O Swedenborg é um grande místico, precursor, porque um grande místico no sentido bom da palavra, um grande médium, um grande paranormal, precursor da doutrina espírita, e que foi um dos espíritos convidados pelo Espírito de Verdade para fazer parte da falange do Espírito de Verdade, com uma grande experiência, porque ele teve muitos problemas para lidar com a própria mediunidade, porque ele não tinha uma orientação como o Livro dos Médiuns, né? Não tinha uma orientação segura como a gente tem com Allan Kardec. Mas certamente a experiência dele ajudou muito a amadurecer esse material. Essa divulgação, essa tradução do Livro dos Espíritos para o sueco faz lembrar a famosa frase de Emmanuel, né? O Espiritismo nos pede um tipo constante, nos pede uma caridade, né? Um tipo constante de caridade, a caridade da sua própria divulgação, né? Que o pessoal até deu uma arredondada, uma mexida, falando a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Não foi bem isso que Emmanuel diz. Emmanuel diz que o Espiritismo nos pede um tipo de caridade, um tipo constante de caridade, a caridade da sua própria divulgação, um pouquinho diferente. Está no estude e viva, né? Então, olha só, do ponto de vista da divulgação, você traduzir uma obra de Allan Kardec para uma língua específica de um povo é uma contribuição espetacular. E detalhe, não foi só o lançamento do livro, né, Bruno? Foi o lançamento do livro num evento espírita. Você teve uma feira do livro durante uma semana, com o grupo distribuindo cartazes, divulgando, conversando.
Então, isso é muito importante, porque a questão da linguagem ainda ela pesa muito. Você ter um texto na sua língua mãe, na sua língua nativa, é determinante para o seu crescimento. O Divaldo Pereira Franco, ele diz o seguinte, ele fala isso no Divaldo Responde Mediunidade, em 1999, que foi no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, em São Paulo, capital, mas em outros eventos também. Que, com a experiência dele no Movimento Espírita Internacional, ele e outros confrades sempre recomendavam para os companheiros brasileiros que ajudavam a fundar grupos espíritas no estrangeiro, sempre estimulavam para que, se possível, as reuniões fossem desenvolvidas na língua local. Se possível, para que as reuniões fossem desenvolvidas na língua local. Para quê? Para que, principalmente o pessoal do primeiro mundo, da Europa, da América do Norte, não achar que é uma crendice, superstição de país terceiro-mundista, né? Vamos dizer assim. Países periféricos que têm alguma tradição religiosa, excêntrica. Então, à medida do possível, tentar falar na língua dos nativos, dos locais. E sempre que possível, Divaldo frisa isso também, a partir daquele esforço inicial, principalmente quando são pessoas que estão vivendo temporariamente, o que nem sempre acontece, às vezes eles vão ficar para o resto da vida nesses outros países, mas quando são pessoas que estão estudando, trabalhando e que não necessariamente vão ficar para o resto da vida, depois de um esforço inicial, sempre que possível, tentar passar a liderança, o comando das atividades para o pessoal local. Para quê? Para aumentar a chance de que, mesmo com os fluxos migratórios, vou voltar para o Brasil, vou para outro país, mesmo com as mudanças, os locais, aqueles que são fixos, que têm uma rotatividade menor, então tem mais chance de permanecer naquela localidade, eles continuem divulgando a doutrina espírita, ou seja, o grupo não morra quando os imigrantes eventualmente saírem, para que realmente aquele esforço gere frutos naquela localidade. Até o Charles Kemp fala uma coisa interessante, que sem desvalorizar a contribuição dos brasileiros e de outros países, mas é importante que os locais assumam isso, porque às vezes até algumas questões de abordagem, algumas questões do ponto de vista cultural ou culturais, é interessante que você tenha oradores que sejam do próprio país, sem, obviamente, desvalorizar contribuições daqueles que vêm de fora, porque isso gera um intercâmbio cultural. Agora, no caso, como o Brasil vem puxando a fila, é a locomotiva do pensamento espírita no mundo, às vezes são muitos espíritas prevalecendo nessa divulgação. Então, um esforço para dar um pouco mais de oportunidade para os locais é importante, porque as nuances, as peculiaridades culturais locais, só aqueles do próprio contexto cultural sabem melhor, né? Tem um conhecimento mais apropriado. Então, isso é importante para quê? Para que o expositor fale a linguagem, saiba conversar e saiba responder às dúvidas, às dificuldades. Na obra de Kardec, há a informação de transmissão de pensamentos. Só que essa transmissão de pensamentos depende da afinidade dos espíritos. Na obra de André Luiz, em vários livros, eu destacaria Nosso Lar e os Mensageiros, os dois primeiros, mas isso está em vários livros. É explicado que os espíritos não prescindem da linguagem para elaborar os seus pensamentos. É possível prescindir da linguagem oral, verbal, né, das palavras. É possível prescindir da linguagem quando somos espíritos mais elevados espiritualmente, e temos uma afinidade muito grande, reforçando aquilo que Kardec falava. Uma afinidade muito grande, uma evolução espiritual elevada. Só que isso, muitas vezes, ainda não é a nossa realidade. A gente ainda não está com essa evolução e, no relacionamento com os irmãos, na maioria dos contatos, a gente não vai ter essa afinidade toda. Então, no mundo espiritual,
próximo à Terra, muitos de nós desencarnando ainda vamos usar o português. Ainda vamos precisar de uma linguagem verbal. Eu lembro, Bruno, você vai se lembrar também, do Memórias de um Suicida, falando sobre Esperanto. Da dona Ivone Pereira, falando sobre Esperanto. Do notável, do admirável Francisco Valdomiro Lores. Eu tenho um artigo sobre o Francisco Valdomiro Lores no Jornal de Estudos Espíritas. Francisco Valdomiro Lores era um caso de reencarnação, falava mais de 100 idiomas. E era um divulgador do Esperanto, quando desencarnou, trouxe, por Chico Xavier, uma mensagem sobre a questão do Esperanto. Chico Xavier também falou sobre o Esperanto. Então, por que essa questão da linguagem? Porque existe uma dificuldade para a gente vencer os limites da matéria quando nós desencarnamos. Então, mesmo no mundo espiritual, ainda utilizaremos, a não ser que a gente esteja num patamar mais elevado e com muita afinidade com aqueles que estão próximos a nós. Mas se não for esse o caso, e muitas vezes não vai ser, ainda não prescindiremos da linguagem verbal, da linguagem oral. Precisaremos dela para a comunicação. Então, você ter o livro dos Espíritos na sua língua é fundamental. E não só divulgando o livro. Ah, publicamos o livro. Porque às vezes o livro acaba morrendo. Não, divulgamos o livro num evento. Então, isso é fantástico. Eu acho que tem que ter uma valorização muito grande, porque é a partir daí que a nossa discussão parte, né? Nós temos que ter uma base de discussão mínima. E o texto kardeciano na nossa língua é fantástico. Aí depois, no segundo momento, aqueles que falam francês vão buscar o original e tal. Eu lembro, só para concluir, Bruno, eu lembro do nosso Caetano Veloso, que diz que o Oscar tem sabedoria quando ele fala melhor Oscar, Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Quer dizer, não é estrangeiro o filme é em língua estrangeira. Porque nós somos muito vinculados pela língua, né? Então, você encontra uma pessoa de Moçambique, de Angola, de Portugal, você consegue ter uma interação muito grande em função da língua. Então, é uma divulgação muito grande. Agora, o que é muito interessante, né, Bruno, é que não está restrita a divulgação do livro, mas um evento de uma entidade espírita divulgando panfletos. Então, é a maior caridade que a gente, né, uma caridade fantástica que a gente pode fazer. Marmo, uma réplica para você e você dá o fecho de forma mais rápida. Mas antes, Marmo, você se referiu aí, o Francisco Valdomiro Lores, né, o querido Ismael Gomes Braga. Eu sou daqueles que ainda acho, no meu íntimo, que no futuro, no mundo regenerado de amanhã, lá na frente, eu acho que o Esperanto ainda vai renascer. A língua de Zamenhof, eu ainda acho. Muitos dizem que foi um fracasso linguístico, mas vamos aguardar. O Emmanuel tem uma frase linda, né? Ele diz que o Esperanto é o evangelho das línguas, né? O evangelho das línguas. Mas o que eu queria te perguntar, Marmo, nessa réplica, é que quando o pessoal fala do movimento espírita no exterior, eu percebo um ar de mofa e, não é? O pessoal entroncha o rosto e diz: mas são brasileiros que estão lá. Como se diminuísse a importância. Marmo, você salientou aí, são brasileiros que estão há muitos anos. E veja bem, outro dia eu conversando com Adalberto, da Associação dos Divulgadores Espíritas do Japão, vou até entrevistá-lo. Ele, nesse sábado agora, ele entrevistou o Jader Sampaio, né? E o Adalberto me mandou um link. Quando eu fui ver o movimento espírita lá no Japão, falando português sim, mas todos de olhinho puxado, que estão lá, filhos de japoneses, nascidos aqui, que foram depois para o Japão, lá no movimento espírita, não é? Então, vamos parar com esse preconceito. A Vanessa Ancelone, que levou o espiritismo para os Estados Unidos, no primeiro momento isso era brasileiro, depois os americanos foram chegando lá no centro dela, né? Como é que você vê isso? É um processo, né, Bruno? É um processo, tem que começar de algum ponto. Nós também fomos beneficiados pelo esforço inicial dos franceses, dos belgas, não é? Nasceu com eles lutaram. A gente está vendo aí a luta de Kardec
da família Delany, Alexandre Delany, Gabriel Delany e tantos outros. Então, tem que começar nesse momento, os brasileiros têm um certo protagonismo, mas o importante não é o país, o importante é a qualidade da mensagem. E se daqui a um tempo, né, Bruno, a gente desencarna, esperamos que bastante tempo, né? E, de repente, a providência nos convoca para ir ajudar algum país que esteja iniciando o movimento espírita. Imagina que luta que vai ser. Mas tem que começar de algum ponto. Traduzir para a língua local, divulgar, fazer reuniões com o número mínimo de participantes, manter a constância daquele trabalho durante décadas. Então, é um trabalho... Eu chego a comparar, mas ainda acho que é mais difícil o trabalho em alguns países estrangeiros, em relação ao Brasil, no caso, a criar centro em cidade muito pequenininha, no interiorzão do país, sem contato, sem frequência, sem uma tradição espírita. Então, é um trabalho muito difícil e tem que começar de algum ponto, porque o reino dos céus tem que ser implantado na Terra, e o espiritismo não é só ele, mas ele tem uma participação importante e passa por essa divulgação para outras nações. Você não tem como fugir disso. Perfeito, meu amigo, perfeito. Mármore, aí vamos à segunda notícia, tirada lá do Correio Fraterno. A gente já falou no início, né? Antes sobre a batuta do Nazareno Tourinho, hoje sobre uma nova linha editorial. Mármore, veja bem, eu estou com 54 anos, vou fazer 55 agora em novembro. Eu não tenho inveja, viu? Esse sentimento eu matei em mim mesmo, não tenho inveja de nada. Só que eu tenho uns amigos que têm umas ideias, às vezes, que eu fico assim, meu Deus, essa ideia é minha. E que eu não sabia verbalizar, né? Eu tenho um amigo que começou a falar aí no tal dos Kardec estritos, né? Aqueles que só enxergavam Kardec e nada fora de Kardec. Rapaz, eu devo ter conversado com esse meu amigo no plano espiritual. Ele pegou essa minha ideia que eu não sabia verbalizar, ele verbalizou, né? Esse amigo meu é Leonardo Mármore, está aqui na minha frente, né? Então, foi ou não foi, eu estou falando não só a palavra estrito, não. Essa ideia do Kardec com vista ampla, como ele era. Aí, veja bem, o texto que eu pensei, Mármore, é interessante porque é uma história de um casal. A senhora fica viúva, o marido desencarna e ela fica sem nada, Mármore. Para ser despejada, uma viúva queria ser despejada, recebe ajuda do espírito do marido, né? Então, até os enteados não deram nada a ela, deixaram ela à míngua, o espírito aparece, leva ela até a sua escrivania, mostra ali por dentro uma gaveta secreta, ensina ela a abrir, então tem até selos judiciais lá na pasta, né? Então, quando chega a hora de abrir, abre os selos, mas não conseguiu abrir a gaveta, ela se lembrou e orientou. E na gaveta o marido tinha dito que aquela casa era para ela e uma certa quantia. Aí o Correio Fraterno coloca logo abaixo aquele texto conhecido dos tesouros escondidos, e Kardec pergunta, não é, realmente se os espíritos se predispõem a isso, a indicar tesouros, talismãs, coisas, riquezas escondidas. E claro que a espiritualidade superior diz que não, que isso são espíritos, às vezes, zombeteiros, que dizem até que o tesouro está no lugar e não está. Mas aí, trazendo para você, Mármore, essa sua visão exatamente desse Kardec amplo, como é que a gente fica? Essa bela história, até de um socorro a uma viúva, a míngua sem nada, e com o texto kardeciano. Com você a palavra, meu querido Leonardo Mármore. A gente poderia abordar dois aspectos nessa discussão. O primeiro é essa questão do fenômeno espontâneo, né? Porque parece que ela nem tinha tanta mediunidade assim. Ela não era médium, pelo menos não se conhecia previamente. E aí eclode aquela mediunidade, ela tem a visão, a dupla vista e tal, o espírito passa as informações, e na hora de abrir o inventário, na hora que ela ia ser despejada, ela fala, não, tem uma carta
tem um testamento secreto aí que você vai ver, e realmente abriu e estava tudo lá. E o espírito, inclusive, fala que previu que isso ia acontecer, provavelmente por causa da personalidade dos enteados, né? Dela, no caso, né? Dos filhos dele. Bom, então, o primeiro ponto que chama atenção é essa força do fenômeno mediúnico espontâneo. O fenômeno mediúnico espontâneo, ele tem uma força persuasiva muito grande. Chico Xavier, em 1985, no Natal de 85, sendo entrevistado pela Hebe, quando a Hebe ainda estava na Bandeirantes, o pessoal acha esse vídeo no YouTube, com o auxílio da Nair Belo, que a Nair Belo era amiga da Hebe, ajudando na entrevista. Ele diz que a Nair Belo fala assim, não, porque Chico, você fala que o telefone toca de lá para cá, aí o Chico confirma, e diz que quando é assim, quando o fenômeno eclode, ele vem com muita força, com muitos detalhes persuasivos, com muitos detalhes comprobatórios, que convencem muito solidamente. E porque convencem, consolam. Porque a pessoa quer ter certeza que o seu filho vive, e no segundo momento que ele está bem. Mas, em primeiro lugar, que ele vive, que existe a imortalidade da alma e que é ele. Não é um ser amorfo, não, é ele. Guardando a sua individualidade, guardando a sua personalidade. E no segundo momento que ele está bem, e que a vida está continuando, e ok a transição da morte. Então, na hora que vem o fenômeno de forma espontânea, ele impacta de uma forma, com muitos detalhes, ele impacta de uma forma muito sólida, já dizia o Chico Xavier. E a gente percebe, numa outra oportunidade, a gente pode até comentar mais sobre isso, que os médiuns norte-americanos, alguns até famosos, nos streaming, nas TVs por assinatura, que não são espíritas, mas são famosos, eles fazem leituras psíquicas que a gente percebe que são muito limitadas perto dos trabalhos mediúnicos do Chico Xavier, e não digo nem do Chico, de Divaldo também, Divaldo Vieira, de Ivone Pereira, são muito aquém. Por quê? Porque muitas vezes são baseadas fundamentalmente em evidência. Então, o médium percebe a entidade e aí dá um relato meio vago e pede um feedback, pede uma resposta, pede confirmações por parte daquele do indivíduo que está pedindo, solicitando, né, do entrevistado, né, do indivíduo que está recebendo a leitura mediúnica ou a leitura psíquica. E é uma coisa estranha, porque você percebe em muitos casos uma mediunidade autêntica, mas conduzida de uma forma pouco razoável à luz do pensamento espírita. Porque na hora que a pessoa está emocionada, ela acredita. Mas na hora que baixa a emoção e acentua o caráter cético do racionalismo, e principalmente de um racionalismo, na maioria das vezes, de tradição mais materialista, a pessoa volta a duvidar. Então, eu já vi orientações do Divaldo Pereira Franco e também do Raul Teixeira, dizendo assim, se alguém chegar para você e falar assim, Bruno, eu tenho uma revelação espiritual para te fazer. Aí não começa a chorar, não. Não começa a se emocionar, não dá dica para o médium, não. Aguenta firme. Às vezes a gente quer falar qualquer coisa. Não, aguenta firme aí, não fala nada, não. E faz aquilo que o pessoal chama poker face, né? Faz uma cara de quem está jogando poker, o pessoal não conseguir ler psicologicamente se você está concordando, se você está discordando. Aquelas coisas que o pessoal fala, leitura fria, leitura quente, aquela coisa toda. Não dá dica. E só dá uma avaliação no final. Por quê? Porque na hora você se empolga e depois você mesmo critica, você mesmo não é convencido. Lembrando que Chico tinha um nome, e às vezes nem isso, e a data de nascimento ou data de desencarnação. E não conversava mais, e era um povão, e vinha mensagem com muitos dados, muito convincente. Então, esse é um ponto, a força do fenômeno. Agora, um segundo ponto que eu acho, Bruno, é o seguinte, esse caso é a força do fenômeno espontâneo, extraordinário, justamente porque não é usual, como você colocou. Porque na maioria das vezes, e o Livro dos Médiuns explica isso, na maioria das vezes que as entidades aparecem para falar de tesouro, elas estão nos enganando.
Quando falam de tesouro, elas estão revelando locais errados. Ou estão alimentando a nossa ambição, alimentando desejos de dinheiro fácil e que gera desvio e rindo as nossas, da nossa ingenuidade, rindo às nossas custas e fazendo com que a gente perca o foco nas questões mais elevadas da questão espiritual. Eu passei por uma experiência desse tipo. Um amigo meu, uma vez, viajou para um outro estado, que não era Minas, e participou do movimento espírita lá e depois voltou. Quando ele voltou, ele disse que ele teve uma revelação e que ele ia achar um tesouro, que a partir desse tesouro ele ia desenvolver uma instituição espírita para crianças, etc. Eu fiquei chocado, eu falei assim, mas como a pessoa pode ser tão ingênua? Porque essa é a tática mais elementar que os espíritos prestidigitadores, os espíritos burlões, zombeteiros, que querem prejudicar o trabalho e mesmo o idealismo das pessoas, usam para nos enganar. Então, excepcionalmente, pode ser verdade, nesse caso era, mas a pessoa já alimenta uma fantasia, ela vive em função disso, não é bem assim. Ok, se aparecer, vão aparecer. Mas a pessoa começa a colocar projetos. Que eu saiba, esse amigo não achou o tesouro até hoje, isso já faz bastante tempo. Então, a gente percebe uma certa ingenuidade. E eu fiquei assim, se ele tivesse lido o livro dos médiuns, ele veria que isso não é impossível, como é o caso do exemplo, mas é difícil, bem improvável. Então, quando vem uma coisa improvável, é muito sólida. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter essa expectativa, né, Bruno? Porque a mediunidade é gratuita, deve ser exercida gratuitamente, religiosamente, e com o fim espiritual de promoção de todos nós, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Meu querido Marmo, que show de definição. Aqui você fez o seguinte, né? A letra mata o espírito, vivifica, não é? Então, é isso que a gente tem que ter, esse olhar, no caso da espontaneidade do fenômeno, que a senhora foi ajudada, digamos assim, numa frase bem popular, é a exceção que foge à regra. A regra é correta lá do livro dos médiuns, né? Mas há exceções. Então, muito cuidado para a gente não ficar com aquilo que eu falei outro dia, o Kardec numa caixinha, né? Kardec numa camisa de força, né? Pelo amor de Deus, né? Marmo, querido, que satisfação. Proposta é essa mesmo, né? Programa diversificado. A gente saiu aqui de um assunto para outro, trazendo informações maravilhosas através do teu rasgo intuitivo, né? E eu vou aproveitá-lo agora, pedir a você para fazer a prece final do nosso encontro aqui. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, queridos amigos espirituais, pedimos que abençoe a Bruno, a mim, a todos os amigos que nos honram com a sua atenção, que a gente possa caminhar tentando errar menos e fazendo algo útil das nossas vidas, do nosso tempo. Obrigado, Senhor, pela proteção, obrigado por esse momento em que temos a bênção do estudo doutrinário à nossa disposição. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, Marmo, querido, um abração. Olha, toque aqui, cumprimento de pandemia, toque aqui. Pronto. Pessoal, semana que vem, eu e Marmo, toda segunda, 8 da noite, observando essa imprensa espírita por aí, né? Então, agora, de forma, assim, agradável, né? Sempre somando, não criticando nada, trazendo aqui a informação em primeira mão, no análise espírita, forte, certeira e sutil, desse meu amigo Marmo aqui, que é uma honra tê-lo aqui comigo, viu? Amigão, abração.